Olá, eu vou fazer a apresentação do trabalho Perfeccionismo e Sofrimento Psicológico na Pós-Graduação, um estudo longitudinal. Os autores desse trabalho sou eu, Marina Luísa Nunes Diniz, Maicon Santos Ferreira e a orientadora, professora Marcela Mansur Alves. Esse é um vídeo pôster para a reunião anual da SBPC e esse trabalho tem o apoio financeiro da FAPEMIG e do CNPq. Eu sou graduada em Psicologia pela UFMG, mestre e doutoranda pelo PPG em Psicologia, Cognição e Comportamento da UFMG também. Bem, então vamos lá. Existe uma crise de saúde mental na pós-graduação. Pesquisas sugerem que pós-graduandos apresentam prevalência de sintomas moderados a graves de ansiedade e depressão várias vezes superior à média da população geral e em diversos países. Esse é um dado que não deve ser novidade para a maioria, que é da área da academia, especialmente porque nos últimos anos esse tema tem aparecido na mídia. Então, mesmo quem não é da área da saúde mental, não costuma ter muito contato com esse tipo de literatura, talvez tenha, com essa área da literatura, talvez tenha entrado em contato com esse tipo de dado dessa maneira. Muitos já foram os fatores explicativos propostos dessa crise. Por exemplo, características da própria formação estrito sensu que contribuem para um contexto de alta pressão e crítica constante. Dado esse potencial fator explicativo, o perfeccionismo é uma característica de personalidade que possivelmente contribui para o entendimento dessa crise, justamente porque ele é potencializado em ambientes de elevada pressão por desempenho e críticas, e ele é também associado à pior saúde mental. Então, dado esse cenário, esse cenário sugere a relevância da produção de conhecimento sobre o perfil e sobre os determinantes do sofrimento psicológico na população de pós-graduandos. E isso para que intervenções possam ser adequadamente planejadas, implementadas e monitoradas. Assim, nós temos o objetivo desse trabalho, que é apresentar o perfil e investigar os níveis de perfeccionismo e sofrimento psicológico ao longo do tempo em uma amostra de pós-graduandos estrito sensu brasileiros. E aí, para a gente continuar, eu preciso explicar, né, fazer um breve parênteses, dizendo o que é perfeccionismo. Então, o perfeccionismo é uma característica de personalidade que tem duas dimensões, duas grandes dimensões. Uma delas é esforço perfeccionista, que é a tendência de estabelecer altos padrões de desempenho, e a outra dimensão é chamada de preocupação perfeccionista, que é a tendência de fazer duras e excessivas críticas sobre si mesmo. Então, como que esse trabalho foi feito? Bem, ele tem um design analítico e longitudinal com 2 pontos de coleta. Participaram do estudo 544 pós-graduandos, a maioria do sexo feminino, 72,6%, com uma média de idade de 33 anos e de todas as regiões do país, sendo que a maioria era da região sudeste, 63%. A coleta foi feita online. Os participantes foram recrutados por conveniência, todos os participantes concordaram com o termo de consentimento livre e esclarecido, e esse projeto faz parte de um projeto maior intitulado Perfeccionismo, Avaliação e Evidências de sua relação com a personalidade e saúde mental em diferentes amostras da população, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Para a avaliação do perfeccionismo foi utilizada a escala Almost Perfect Scale, para a mensuração do sofrimento psicológico foi utilizada a escala de ansiedade, de depressão, ansiedade e estresse. Bem, aqui a gente tem a apresentação do perfil, então nós temos a mediana, a média, o desvio padrão dos níveis de perfeccionismo e de sofrimento psicológico da amostra, tanto no tempo 1 como no tempo 2. O tempo 1 foi em março e junho de 2020, e o segundo foi entre outubro de 2022 e março de 2023. Não houve diferença significativa nos níveis de esforço perfeccionista entre o tempo 1 e 2. Também não houve diferença significativa nos níveis de preocupação perfeccionista entre o tempo 1 e 2, mas houve uma diferença significativa nos níveis de sofrimento psicológico entre o tempo 1 e 2, com tamanho de efeito pequeno. Esses resultados sugerem que os níveis de perfeccionismo não foram alterados e que o nível de sofrimento psicológico diminuiu entre os anos de 2020 e 2022/2023 na amostra. Dado o contexto de crise de saúde mental na pós-graduação, a produção de conhecimento sobre a saúde e bem-estar de pós-graduandos é necessária para que ações possam ser eficientemente planejadas, executadas e monitoradas.
Então, essa foi uma breve apresentação sobre esse estudo. Aqui tem as referências. Eu agradeço a atenção. E é isso. Muito obrigado.